Voltamos a apresentar Etiologia, um programa da disciplina de radiojornalismo. Você já parou para pensar em como a tecnologia evoluiu com o passar do tempo? Há alguns anos atrás, as compras eram feitas exclusivamente em lojas físicas, o que dependia de muitos fatores para sair corretamente. Hoje em dia, os produtos desejados estão a apenas um clique de distância. A gente vive no século XXI, que muitos já chamam de era da ciência e da inovação. E em pouco mais de 20 anos, o mundo mudou de um jeito que parece até exagerado. Mas não é exagero, não. Pensa bem. Do relógio do pulso até o carro que a gente dirige, tudo tem tecnologia envolvida. E talvez maior impacto esteja no acesso à informação. Hoje, com a internet, o mundo virou quase uma vila global. Você pode estar deitado e acessar notícias, livros, imagens, cada uma dessas coisas na palma da sua mão. E não é só acesso, é rapidez também. Lembra quando viajar para um lugar desconhecido era um desafio? Hoje, o celular te guia em tempo real, mostra o trânsito e ainda recalcula o caminho se você errar uma curva. Hoje, você resolve tudo pelo celular. Abre conta, paga conta, investe sem precisar sair de casa. E não é só isso. A forma como a gente se relaciona com a saúde também mudou. Telemedicina, consultas online, sem falar no trabalho. A barreira geográfica praticamente deixou de existir. Você pode trabalhar para uma empresa em outro país, sem sair do seu quarto. E tudo isso foi possível só porque a tecnologia deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade. Uma empresa que não investe em tecnologia corre um risco real de simplesmente desaparecer. E com as pessoas não é diferente. Quem não desenvolve habilidades digitais acaba perdendo espaço no mercado de trabalho. Mas o interessante é que essa transformação não é só sobre ferramentas, é também sobre dados. Empresas conseguem prever comportamentos, antecipar problemas, entender melhor os seus clientes. A gente está vivendo a chamada Indústria 4.0, uma nova revolução industrial. Só que diferente das anteriores, ela não acontece devagar. Antes, as grandes mudanças levavam décadas para acontecer. Dava tempo das pessoas se adaptarem. A evolução que caminhou com a tecnologia é a das crianças que nasceram na geração alfa. Se você acha que ninguém vai superar os millennials, ou até a geração Z no domínio da tecnologia, talvez seja a hora de rever isso. Porque uma nova geração já chegou e ela não está aprendendo a usar tecnologia. Ela nasceu dentro dela. Crianças nascidas a partir de 2010, praticamente junto com a explosão dos smartphones, dos aplicativos, dos tablets. Aliás, tem até quem diga que essa geração começou exatamente no ano em que o tablet se popularizou. E isso muda completamente a forma como essas crianças enxergam o mundo. Porque enquanto outras gerações precisaram se adaptar ao digital, os alfas já cresceram com ele como algo natural. Para eles, o mundo sempre foi conectado. Sempre teve tela, internet, interação instantânea. E isso faz com que até a forma de definir gerações esteja mudando. Hoje, a tecnologia é um dos principais marcos que define uma geração. E quando a gente olha para a geração alfa, isso fica ainda mais evidente. Estamos falando de bilhões de pessoas que estão nascendo em um mundo completamente digital. Um mundo onde estudar, trabalhar, se comunicar, tudo passa por uma tela. E isso traz oportunidades incríveis. Mais acesso à informação, mais possibilidades de aprendizado, mais conexão com o mundo. Mas também traz desafios importantes, como o excesso de tempo em frente às telas, a redução de interações presenciais e até impactos na atenção e na comunicação. E aí surge uma reflexão interessante. Se a tecnologia já transformou tanto a nossa geração, imagina o impacto que ela terá em quem nunca conheceu um mundo sem ela. E talvez a grande pergunta não seja mais para onde a tecnologia vai, mas sim, que tipo de humanidade está sendo formada junto com ela? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o professor doutor Ivan Paganotti. Para darmos início, Ivan, quais são suas expectativas para o futuro da humanidade com a inteligência artificial? O que nós temos agora é que há uma facilidade, uma quantidade muito grande de pessoas podem produzir conteúdo com a assistência de inteligência artificial. Então, um elemento importante passa a ser não mais o que separa quem sabe produzir de quem não sabe produzir,
E muito mais importante agora é quem sabe consumir conteúdo de qualidade e quem não sabe consumir esse conteúdo de qualidade. Ou seja, as pessoas que têm um treinamento, um olhar crítico para, primeiro, identificar o conteúdo que é legítimo, ou seja, um conteúdo que é autêntico, um conteúdo que é interessante, que é inovador, que vale a nossa atenção, e sabem separar o conteúdo que é automatizado, que é irrelevante, que não agrega informação, um conteúdo que é desnecessário, um conteúdo que é igual ao mesmo, igual às outras coisas. Então, passa a ser muito mais importante um consumo criterioso do que só essa capacidade produtiva. Então, essa é uma mudança bastante grande. A gente já tem visto nos últimos anos que a quantidade de geração, ela cresce exponencialmente. A gente tem mais livros sendo publicados, mais filmes sendo produzidos, mais textos sendo publicados, mais horas e horas de áudio sendo geradas e disponibilizadas, horas e horas de vídeo sendo disponibilizados online. Ninguém consegue assistir, ouvir, ler, prestar atenção em tudo isso, ter todas essas informações. Então passa a ser muito importante uma capacidade de seleção que envolva um critério, né, bastante crítico, equilibrado, ponderado, para poder consumir essas informações com capacidade. E qual foi sua primeira impressão da IA e o que mais te impressionou? A impressão que eu tenho com essas tecnologias é de estudar, né, avaliar como elas funcionam e ler pesquisas, né, ler relatos sobre os usos. A gente tem alguns potenciais bastante interessantes, né, em 2022, 2023, a gente já viu um avanço bastante grande na geração de texto, né, automatizada. Em 2023 para 2024, a geração de imagens, de áudio e de vídeo também teve uma aceleração muito grande, né? Em poucos meses, algumas tarefas que geravam imagens risíveis, né? Muito fracas, ridículas às vezes, né? Que perceptivelmente eram artificiais. Em poucos meses a gente viu um salto muito grande, uma correção dessas falhas. Então acho que um ponto que vale a pena a gente se considerar como uma impressão muito positiva é a capacidade dessa tecnologia ser aprimorada rapidamente, né? Então, de uma versão, às vezes, para outra, de um dos aplicativos, né? A gente percebe, por exemplo, do ChatGPT 4 para o 5, a gente viu um salto de qualidade muito grande. O Claude também teve um avanço bastante grande nas últimas versões, né, da Anthropic. Então, a aceleração na capacidade de aprimoramento dessas plataformas é um elemento de destaque. Acho que é uma impressão muito grande que a gente percebe. Quando a gente começa a identificar algumas falhas, os pontos, né, de são insuficientes, esse é um conteúdo que ainda é problemático, fraco, em um ano ela consegue já superar essas barreiras. Referente ao panorama atual, você acredita que a inteligência artificial deveria passar por uma regulamentação específica, ser submetida a alguma revisão de suas funções? A regulamentação da inteligência artificial é um elemento essencial. Vale a pena a gente pensar que as inteligências artificiais elas já operam seguindo normas. Nós não podemos imaginar que temos uma liberdade total, completa e restrita. Só que essas normas, atualmente, elas estão baseadas em regras que são internas dessas próprias empresas, ou seja, a empresa define quanto vai ser pago a mensalidade, o que é gratuito, o que não vai ser, como que a plataforma pode usar, quais são os seus códigos de uso, o que o usuário pode fazer ou não pode fazer, as consequências, etc. E o próprio funcionamento do aplicativo, né? Como que ele vai operacionar, quais são os dados que ele usa, os dados que ele não usa, como ele apresenta essas respostas. Essas normas internas são definidas pela empresa. E nós temos também normas externas, que são, por exemplo, as leis, que elas foram muitas delas baseadas ainda em períodos anteriores, quando nós não tínhamos essa tecnologia. Algumas dessas normas podem ser adaptadas, aplicadas para situações envolvendo inteligência artificial, outras não. Então a gente precisa de novas normas, novas leis, né? Alguns países já aprovaram legislações, a União Europeia, por exemplo, fez uma rodada recente, aprovou uma legislação bastante ampla, baseada na fundamentação que eu tinha apresentado, né, de que as inteligências artificiais precisam ser classificadas de acordo com os seus riscos, ou seja, aplicativos com mais riscos precisam de mais normas e limites, aplicativos menos arriscados, ou seja, que têm um potencial de dano menor, demandam menor regulação, menor supervisão, menor transparência.
Para fecharmos, qual a sua ideia para um futuro conjunto com a IA, em perfeita convivência? Não é possível imaginar uma perfeita convivência no futuro, não só entre a inteligência artificial e os seres humanos, mas mesmo entre os seres humanos, ou entre os seres humanos e o nosso espaço físico, né? A gente tem vivido uma história de conflito, de exploração, de desigualdade, então acho que seria ingênuo imaginar que com as nossas máquinas nós conseguiríamos operar de uma forma mais humana e com uma convivência mais pacífica do que nós conseguimos operar com outras pessoas nossos iguais, com outros seres humanos ou com o ambiente em que vivemos, né, que somos dependentes deles. Então acho difícil de imaginar, seria muito ingênuo imaginar que no futuro nós poderíamos conviver perfeitamente em paz com essas plataformas. A gente pode conseguir ter tratados de paz, ou seja, limitar as nossas agressões, limitar os resultados dos nossos problemas, para que essas plataformas possam prosperar, elas possam ser aprimoradas, mas que elas mantenham ainda mecanismos de controle e de supervisão e de transparência, em que a gente saiba o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, que a gente possa ter um controle sobre o que elas podem ou não podem fazer, e a gente precisa ter um mecanismo bastante claro de responsabilização. Depois de ouvir tudo isso, o futuro deixa de ser uma ideia distante. Ele parece coisas simples, no aplicativo que define o caminho que você faz todo dia, no vídeo que aparece para você antes mesmo de você procurar, ou até numa decisão importante que você nem sabe que foi tomada por um sistema. Isso muda completamente a forma como a gente pensa o futuro, porque não estamos falando de robôs distantes, mas de escolhas invisíveis que acontecem agora, o tempo todo. Quem definiu o que você vê primeiro? Quem decidiu o que é relevante para você? Quem ficou de fora dessas decisões? Quando a gente pensa desse jeito, o futuro da tecnologia deixa de ser só inovação e passa a ser sobre poder. Poder de filtrar informação, de direcionar escolhas e até de influenciar o que a gente acredita, sem que a gente perceba. Talvez o futuro não seja sobre ter mais tecnologia, mas sobre entender melhor a tecnologia que está na nossa mão. Etiologia. Você está acompanhando Etiologia, um documentário da Faculdade Canção Nova. E depois de tudo que conversamos hoje, eu acho que fica uma sensação diferente, né? Não é só sobre tecnologia, é sobre a forma como estamos vivendo. Exato, porque começamos esse programa falando sobre ética, sobre inteligência artificial e, no fundo, a pergunta era simples, mas muito profunda. Como estamos usando tudo isso? E ao longo da conversa, ficou claro que não existe uma resposta pronta. A tecnologia não é boa nem ruim sozinha. Ela depende das escolhas que fazemos. E isso fica ainda mais forte quando pensamos naquele caso que você trouxe, do uso de reconhecimento facial, porque ali vemos na prática como uma tecnologia que poderia ser usada para a segurança. Também pode gerar invasão de privacidade e até injustiça. E é nesse momento que a ética deixa de ser um conceito distante e vira uma necessidade real. E depois, quando entramos no assunto do futuro, parece que tudo ficou ainda maior. Porque não é só sobre o agora, é sobre o que estamos construindo. A forma como nos relacionamos com a tecnologia hoje vai definir como as próximas gerações vão viver. E falando em gerações, comentamos aqui sobre a geração alfa, crianças que já nasceram em um mundo totalmente digital. Pois é, enquanto muita gente ainda está aprendendo a usar a tecnologia, eles já cresceram dentro dela. Só que isso traz uma responsabilidade ainda maior, porque somos nós que estamos definindo os limites, os valores e o jeito como essa tecnologia vai ser usada. E sabe o que mais me chama a atenção? É que mesmo com tanta evolução, com tanta inovação, ainda voltamos para uma coisa muito simples, o ser humano. Sim, porque no final não é sobre o algoritmo, não é sobre o sistema, é sobre decisão. É sobre escolher questionar, escolher não aceitar tudo no automático, escolher pensar. E aí entra uma questão importante. Até que ponto essa facilidade está ajudando e até que ponto ela está nos fazendo desacostumar a pensar? Talvez o grande desafio seja esse equilíbrio, usar a tecnologia sem perder a autonomia, se beneficiar dela sem se tornar dependente. Porque a tecnologia veio para ficar.
Isso não é mais uma discussão. A discussão agora é outra. Como vamos conviver com ela? E mais do que isso, como vamos garantir que ela seja usada de forma justa e humana? E talvez seja importante lembrar uma coisa simples. A tecnologia não tem consciência. Quem tem somos nós. E é justamente por isso que a responsabilidade não é da máquina, é nossa. Ao compartilhar um dado, ao aceitar um termo, ao usar uma ferramenta e até ao escolher não questionar. E para você que está nos ouvindo agora, fica um convite: parar, mesmo que por alguns segundos, e pensar: como eu tenho usado a tecnologia no meu dia a dia? Ela está trabalhando para mim ou eu estou trabalhando para ela? Se essa pergunta te incomodou um pouco, talvez esse programa já tenha cumprido o papel dele. Porque refletir ainda é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Agradecemos muito a sua companhia. Obrigado por estar conosco até aqui. E por fazer parte dessa conversa. Até a próxima! Etiologia.